E aí a gente vai perceber que você não cria a realidade pensando nela, você cria observando ela. Parece que essa frase é um clichê, né? Mas é importante você ver que aqui tudo muda. Porque tudo que você tentou até agora, de visualização, afirmação, ou pensamento positivo, e não conseguiu resolver, porque a física quântica ela provou em laboratório que a matéria só decide o que vai ser quando alguém está olhando. Isso não é metáfora, isso é um resultado mensurável. O problema é que você já está colapsando a realidade o tempo inteiro, mas do jeito errado. A sua atenção, ela funciona como um imã quântico que puxa para a sua experiência exatamente aquilo que você observa com mais frequência e ainda com mais intensidade. Então, se você passa o dia inteiro observando contas, problemas, limitações, medo, o campo quântico não pergunta se é isso que você quer. Ele só responde ao que você está transmitindo. E agora eu vou tentar fazer você entender por que tanta gente visualiza, mas não acontece. Afirma, mas não muda. Mentaliza, mas continua preso no mesmo padrão. E mais importante, você vai descobrir como usar o efeito observador de forma consciente para poder colapsar a versão da realidade que já existe como possibilidade, mas que ainda não se materializou na sua experiência. E é muito importante você vir com o coração aberto e com a sua mente aberta, porque o que eu vou mostrar para você aqui é como usar tudo isso na prática. Tem um experimento que mudou completamente a forma como a ciência entende a realidade. Chama-se Experimento da Dupla Fenda e foi feito pela primeira vez no início do século XIX, mas só ganhou implicações mesmo assim quando os físicos quânticos colocaram isso num equipamento mais sofisticado. A configuração é bem simples. Você pega uma fonte que dispara elétron, um de cada vez, na direção de uma barreira que tem duas fendas abertas. Do outro lado dessa barreira, tem uma tela que registra onde cada elétron chegou. A lógica clássica diria que os elétrons, eles passam por uma fenda, ou por essa ou por essa. E você veria duas listas na tela, uma correspondendo a cada fenda. Mas não é isso que acontece. Quando ninguém está observando qual caminho o elétron vai escolher, ele se comporta como onda. Ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, interfere consigo mesmo e cria um padrão de múltiplas listras na tela. Agora vem a parte que destrói qualquer noção confortável de realidade objetiva. Quando os cientistas instalaram um detector para observar por qual fenda o elétron realmente passa, o padrão de onda desapareceu. O elétron voltou a se comportar como partícula e escolheu uma fenda só. E criou duas listras na tela no lugar de múltiplas. A simples presença de um observador mudou fisicamente o comportamento da matéria. E olha como que isso funciona. A partícula, ela não decidiu ser partícula ou onda antes. Ela existia em estado de superposição, sendo as duas coisas simultaneamente, até que alguém olhou. A observação colapsou as possibilidades numa realidade específica, e isso não é filosofia, não é interpretação mística de um fenômeno mal compreendido. Isso é física experimental, repetida milhares de vezes em laboratórios do mundo todo. Bom, o que a ciência descobriu sem querer é que o universo ele não é feito de coisas prontas, esperando para serem manifestadas. Ele é feito de possibilidades esperando para serem colapsadas pela consciência que observa. E se isso vale para elétrons, por que não valeria para a tua vida inteira? Porque o seu cérebro também está disparando sinais elétricos o tempo todo. Suas células operam em nível quântico. Sua percepção da realidade é construída por colapsos sucessivos de possibilidades que o seu sistema nervoso seleciona entre trilhões de estímulos diferentes.
você não percebe o mundo como ele é. Você percebe a versão do mundo que a sua observação está colapsando a cada instante. E aqui é onde tudo começa a fazer muito sentido. Sobre por que visualização, do jeito que muita gente faz, raramente funciona. Porque quando você visualiza algo que você quer, tipo um carro novo, uma casa, um relacionamento, você está focando no objeto, está tentando forçar a realidade externa a se reorganizar. Mas o efeito observador não funciona assim. Ele não responde ao que você quer, ele responde ao estado interno que você está transmitindo enquanto observa. Se você visualiza a casa dos sonhos, mas internamente sente falta, ansiedade, frustração, porque ainda não tem, o campo quântico não está registrando a imagem da casa. Ele está registrando a frequência da falta. E adivinha o que que você vai colapsar quando transmite falta? Mais falta ainda. Não porque o universo é cruel, mas porque você está observando da frequência errada. É como tentar mudar o canal da televisão tocando na tela, no lugar de usar o controle remoto. Bom, o controle remoto, ele é teu estado interno. A TV é o campo de possibilidades quânticas. E você tem passado anos tentando empurrar a tela, esperando que a programação mude. Não vai mudar. A tela só reflete o sinal que o controle está enviando. Pensa comigo, quantas horas por dia você passa observando problemas, checando contas bancárias, aperto no peito, repassando conversas difíceis na cabeça, monitorando sintomas no corpo com medo de doença, imaginando, sei lá, cenários onde as coisas vão dar errado. Cada segundo dessas observações é um colapso quântico. Você está literalmente puxando da possibilidade as experiências que correspondem à frequência do medo, da falta, da limitação. Então, depois você se pergunta por que que a vida não muda, mesmo visualizando coisas boas, 5 minutos apenas antes de dormir. 5 minutos de visualização forçada não conseguem reprogramar 14 horas de observação inconsciente de limitação. E no campo quântico, ele não negocia, ele não faz média, ele responde à tua assinatura energética dominante, que é determinada pelo que você observa com mais atenção sustentada ao longo do seu dia. Agora, existe uma diferença brutal entre observação inconsciente e observação consciente. A maioria das pessoas vive em observação inconsciente. Elas olham para a vida reagindo ao que aparece, e cada reação reforça o padrão que já estava instalado. Isso é um looping automático. Situação difícil aparece e a pessoa tem medo, e o medo te faz olhar mais coisas que vão dar errado, e você colapsa mais do mesmo. A observação consciente é diferente, é quando você percebe que tem escolhas sobre o que observar e de qual estado interno você vai observar. Não é fingir que problema não tem. É escolher qual versão de você vai olhar para esses problemas. Porque existem infinitas versões de você em superposição quântica neste exato momento. A versão que colapsa na tua realidade depende de qual frequência você escolhe transmitir. Então, tem a versão de você que olha para o problema e sente impotência. Tem a versão que olha para o mesmo problema e vê oportunidade de crescimento. E tem a versão que nem registra aquilo como problema porque já está operando numa realidade que está tudo resolvido. Então, qual dessas versões você vai colapsar? Depende do observador que você escolhe ser. Os mestres da manifestação, aqueles que realmente conseguem materializar mudanças profundas e duradouras, eles descobriram algo que a maioria nunca vai descobrir. Né? Eles não têm que mudar o mundo externo primeiro, eles mudam o observador interno primeiro. E quando o observador muda, o mundo observado é obrigado a responder. Neville Goddard, um dos maiores estudiosos da consciência do século XX, passou décadas ensinando exatamente isso.
Ele dizia que a técnica mais poderosa não é visualizar o que você quer, é assumir o sentimento de já ter realizado e sentir internamente isso. E quando a gente leva para o lado religioso, quando você pega a Bíblia, por exemplo, lá está escrito: e tudo quanto pedides em oração, acreditando que já tens, terá. Ou quando a gente fala do que mais você foca, mais atenção você dá, a quem tem muito, muito é dado. A quem tem pouco, tem pouco que tem, vai ser tirado. Então, é, quando a gente sente como já tivesse, a gente está observando de uma linha do tempo diferente, uma onde aquilo já aconteceu. E o campo quântico, que não distingue passado, presente ou futuro, ele só registra a frequência que você está transmitindo agora. Se você transmite frequência de realizado, ele colapsa experiências que correspondam a essa realização. Se você transmite frequências de quem ainda está tentando conseguir, ele colapsa a experiência que corresponde à tentativa, não à conquista. Então, o segredo não está em desejar mais forte, está em observar de um lugar onde o desejo já foi saciado. E isso não é auto-engano. Isso é aplicação consciente de física quântica. Você não está fingindo, você está sintonizando a consciência com a frequência da possibilidade que já existe, mas ainda não colapsou na tua experiência tridimensional. Todas as versões da tua vida existem simultaneamente como uma informação no campo quântico. A versão onde você é próspero, a versão onde você é saudável, a versão onde você vive o propósito com clareza e com confiança, elas não são fantasias. Elas são possibilidades reais aguardando o colapso. E o que determina qual delas colapsa é a qualidade da tua observação. Repara que eu não disse a intensidade, eu disse a qualidade. Você pode observar com um desespero intenso que isso não vai adiantar, porque desespero é frequência de falta. Você pode observar com esperança ansiosa, e isso também não vai funcionar, porque a ansiedade é frequência de ainda não tenho. A observação que colapsa a realidade é aquela feita no estado interno de quem já está vivendo aquilo. Calma. É, a pessoa tem que saber que é inevitável aquilo que já está acontecendo. E só fica aí aguardando a materialização, manifestação. Bom, qual realidade você tem observado sem perceber, né? Qual frequência tem dominado a sua atenção? Porque até você nomear isso conscientemente, não vai conseguir mudar. A consciência é o primeiro passo. Reconhecer que você tem sido um observador é o que te permite escolher se tornar o observador consciente de possibilidades. Bom, tem três pilares que sustentam a observação consciente. O primeiro deles é a consciência do estado atual. Você precisa perceber, sem julgamento, qual frequência está transmitindo nesse momento. Não adianta fingir que está bem quando você está em pânico. Não adianta forçar um pensamento positivo quando o corpo está contraído de medo. O primeiro movimento é a honestidade total para consigo. Qual é a emoção dominante? Qual é a sensação do corpo? Se você perceber aperto no peito, tensão nos ombros, pensamentos acelerados ou o pior cenário possível, você está em frequência de sobrevivência. E é nessa frequência campo quântico só vai te entregar mais situações que justifiquem a sobrevivência, porque você está observando do lugar de quem precisa se defender. Reconhecer isso sem se culpar é o começo. Bom, você não está em errado por sentir medo. Você só está percebendo que medo é uma frequência e a frequência colapsa aquilo que é correspondente. Agora, a segunda é a escolha deliberada do estado, né, que você quer, não do objeto, é o estado. Porque o objeto é um efeito, o estado é uma causa.
Então, se você quer prosperidade, o estado não é ter dinheiro. O estado é sentir-se abundante. Sentir que o universo é generoso, sentir que você é digno de receber, sentir que há suficiência em tudo na tua vida. Esse sentimento não depende de conta bancária. Ele é uma escolha interna que você faz antes de qualquer evidência externa aparecer. Então, aqui que a maioria desiste, porque o ego, ele exige prova antes de sentir. Ele diz: "Me mostra o dinheiro primeiro. Aí eu me sinto abundante." Mas o efeito observador funciona ao contrário. Você precisa colapsar o estado primeiro. A evidência vem depois. Não é ver para crer, é crer para ver. Então, a escolha deliberada significa perguntar como eu me sentiria se aquilo que eu desejo já fosse real. Então, corajosamente, eu assumo esse sentimento agora, sem ter a confusão da realidade externa. O terceiro pilar é a observação sustentada sem necessidade de evidência imediata. Esse é o mais difícil, porque o ego, ele quer confirmação instantânea. Você muda o estado interno e 5 minutos depois está checando se algo mudou. E quando não mudou ainda, você já desiste. Volta para o estado antigo, colapsa a frequência de frustração, e aí o campo quântico responde à frustração, não a tentativa anterior de abundância. Então, a observação sustentada, ela significa que você escolhe o estado e permanece nele, independentemente do que acontece temporariamente ou ali na realidade. Você entende que existe defasagem entre colapso quântico e manifestação física, né? Existe tempo de processamento. As mudanças, elas acontecem primeiro em nível de informação e o nível energético e só então em nível material. Se você ficar trocando de frequência a cada 10 minutos porque não viu o resultado, você nunca vai sustentar tempo suficiente para que a nova frequência se estabilize e materialize, manifeste-se. É como plantar semente e desenterrar todo dia para ver se já germinou. Bom, você mata a planta antes dela brotar. Bom, pensa numa antena de rádio. Ela não cria a música, ela sintoniza com a estação que já está transmitindo. Se você fica mudando de frequência rapidamente, você só pega estática. Você precisa sintonizar e manter a sintonia por tempo suficiente para que o sinal se estabilize e você ouça com clareza. A consciência, ela funciona igual. Você não cria a possibilidade, você sintoniza a possibilidade que já existe no campo quântico. Mas se você fica mudando de sintonia o tempo inteiro, só experimenta caos. A observação sustentada é manter a sintonia mesmo quando ainda não aconteceu, mesmo quando a música ainda não está perfeitamente clara. Você confia que a frequência está lá e continua sintonizado até que a recepção melhore. E ela sempre melhora quando você não desiste. Sempre. Bom, agora que você entendeu tudo, esses três pilares, vamos para a aplicação prática, porque teoria sem prática é só entretenimento intelectual. Bom, e você não chegou até aqui, né, para ser entretido. Você chegou para transformar e eu vou te ajudar. O primeiro exercício que você vai fazer chama-se técnica dos 30 segundos. Bom, é tão simples que o ego vai tentar descartar, mas é exatamente essa simplicidade que carrega o poder. Durante os próximos 30 segundos, você vai colocar toda a sua atenção na sensação da respiração entrando e saindo. Você não vai controlar, só vai observar, certo? E você vai perceber que a sensação muda. Às vezes é mais fria, às vezes mais quente, às vezes mais intensa, às vezes mais sutil. E aqui está o ponto crucial: a sensação mudou porque você observou.
A sua atenção reorganizou a experiência. Você acabou de fazer um microcolapso quântico. Provou para si mesmo que a observação altera a experiência. Agora, extrapola isso. Vai lá. Se 30 segundos de atenção focada mudou a sensação física da respiração, o que acontece quando você sustenta a atenção focada no estado interno desejado por dias, semanas, meses? Você colapsa a realidade inteira ao redor desse estado que você quiser. O segundo exercício é ainda mais poderoso. Eu digo que ele é um estado reverso, que a maioria das pessoas, elas esperam a situação mudar para poder sentir diferente. Ah, situação boa aparece, aí elas se sentem bem. Situação ruim aparece, e aí dizem que pensar, aí elas se sentem mal. Bom, elas estão reagindo. Estado reverso é quando você escolhe o sentimento primeiro e deixa a mente justificar depois. Funciona assim. Você escolhe uma emoção que você quer sentir. Digamos, gratidão. Não por algo específico, assim, só gratidão mesmo, gratidão pura. Então você respira fundo, relaxa o corpo e permite que essa sensação, ela vá chegando até você, que essa sensação vai mudando o seu estado, vai mudando aquilo que você sente, vai mudando tudo em forma do externo. No começo vai parecer falso, vai parecer que você está fingindo, mas em alguns minutos algo interessante acontece. A mente começa a buscar justificativas para a gratidão que você já está sentindo. Ela lembra de coisas boas, percebe detalhes que estavam invisíveis antes e, de repente, a gratidão deixa de ser forçada e se torna genuína. Você acabou de inverter a ordem causal. Em vez de realidade gerando emoção, você gerou emoção e a realidade se reorganizou para poder justificá-la. Isso é comando quântico consciente. E o terceiro exercício são os microcolapsos ao longo do dia. A situação que você encontra é uma oportunidade de escolher qual versão de você vai observar aquilo. Reunião difícil no trabalho? Você pode observar como a versão de você que se sente ameaçado ou com a versão que se sente confiante. Trânsito lento? Você pode observar com a versão ansiosa ou com a versão que aproveita o momento para respirar, ouvir música, fazer alguma coisa. Mensagem inesperada? Você pode observar com medo ou com curiosidade. Cada microescolha dessas faz uma transformação real, porque é a soma de micro decisões de qual observador você escolhe ser que acaba mudando tudo. E quando você se compromete com essas micro decisões conscientes, a realidade não tem escolha se não responder. Vou te falar uma história que é bem hipotética, tá? Mas que ilustra isso de uma forma assim bem legal. Imagina uma pessoa que há anos tenta manifestar estabilidade financeira. Ela visualiza, afirma, faz rituais, mas nada muda. Um dia ela entende o efeito observador. Ela percebe que passa o dia inteiro observando contas, checando preços, sentindo aperto quando pensa em dinheiro. Ela está colapsando falta o tempo inteiro. Está aqui, ó, dizendo o tempo inteiro, mesmo quando coloca abundância 5 minutos antes de dormir. Aí ela decide mudar. Toda vez que ela pega a carteira, no lugar de ela sentir aperto, ela para, respira, escolhe sentir que a carteira está sempre cheia. Ela não finge que tem dinheiro que não tem, não. Ela muda a frequência da observação. Quando ela vai ao mercado, no lugar de ficar se estressando com os preços, ela agradece por poder escolher o que comprar. Quando ela vê conta chegando, no lugar dela ficar em pânico, ela observa como alguém que sabe que sempre há suficiência. Ela não está negando a realidade presente, ela está observando a realidade presente. Mas é de um estado interno bem diferente. E em algumas semanas, coisas começam a mudar. Oportunidades inesperadas começam a aparecer, dinheiro esquecido é encontrado, promoção surge, não porque ela forçou, mas a coisa vem vindo, porque ela vai colapsando a frequência de abundância com
A observação sustentava. E o campo quântico respondeu. Agora, o paradoxo difícil de aceitar. Observação ansiosa cria uma interferência. Quando você observa com desespero, com necessidade urgente de que algo aconteça, você está transmitindo frequência de falta. Porque se você já tivesse, não estaria desesperado. Então, o desespero é a assinatura energética de eu não tenho. E o campo quântico responde a essa assinatura, colapsando ainda mais situações de não ter. Por outro lado, a observação confiante, ela cria coerência. Quando você observa, sabendo que aquilo é inevitável, que aquilo já está acontecendo em nível de informação quântica, só precisa de tempo para manifestar. Aí você frequência de realizado. E o campo responde colapsando circunstâncias que validam esta frequência. Então, o paradoxo é: quanto mais você precisa que algo aconteça, mais você impede que isso aconteça. Quanto mais você relaxa na certeza interna que já está feito, mais rápido se manifesta externamente. E isso soa como loucura para uma mente lógica. Parece contraditório, né? Como que se pode sentir realizado antes de realizar? Como que você pode sentir abundante antes de ter? Como pode sentir curado antes de curar? E a resposta está no experimento da dupla fenda. A partícula só decide ser partícula quando ela é observada. Antes disso, ela é onda, todas as possibilidades simultaneamente. A sua vida funciona exatamente igual. Todas as versões existem, superposição. A versão que colapsa depende de qual você observa. E você só consegue observar a versão abundante quando para de observar com frequência a falta. Você só consegue observar a versão saudável quando para de observar com frequência a doença. Não é fingimento, é sintonia. Você está mudando a estação de rádio. E sim, no começo, vai ter muito ruído, vai ter muita estática, porque a realidade material demora para se reorganizar. Mas se você mantiver a sintonia, a música fica clara, sempre fica. Talvez parte de você esteja resistindo, talvez aquela voz interna esteja dizendo que isso é ilusão, que isso é perigoso ignorar a realidade, que é irresponsabilidade se sentir desse jeito. E essa voz não está errada em se preocupar, não. Ela está tentando te proteger, mas ela não entende física quântica. Ela não entende que a observação cria a realidade. Sentir abundante não significa ignorar as coisas, significa pagar observando de um estado interno de suficiente em vez de pânico. A ação é a mesma, mas a frequência transmitida é completamente outra. Então, quando você começa a fazer desse jeito, você pega aqui o teu pensamento, você colapsa mais situações que justificam o pânico. Quando você paga a conta em confiança, no seu pensamento, você colapsa coisas que dão confiança. Então, o experimento de dupla fenda não é metáfora, não é espiritualidade fofa, é física mesmo, comprovada, replicável. E se funciona com elétrons, funciona com a minha vida. Nós somos feitos de elétrons, nós somos quântico consciente. E agora a gente sabe disso. Opa, eu não estou pedindo fé cega. Estou mostrando teste empírico, você mesmo pode fazer. Durante os próximos 7 dias, escolha uma área da sua vida. Pode ser relacionamento, saúde, trabalho, qualquer coisa. E comprometa-se a observar aquela área exclusivamente do estado interno de realizado. Não do desejo, mas do realizado. Sente como se já estivesse resolvido. Observe cada situação relacionada àquela área, como se a versão de você que já tem o que quer. Bom, não fica checando resultados, não, tá? Antes de 7 dias, não faça isso. Porque checagem ansiosa é frequência de falta. Você vai observar, sustentar, confiar, e no final dos 7 dias você vai olhar e perceber que pequenas mudanças já começaram.
talvez sutis, talvez até internos primeiro, mas estarão lá, porque você terá colapsado uma frequência diferente. E o campo quântico não tem escolha senão responder você. E agora você viu que você não cria realidade pensando nela, mas observando. E a qualidade da sua observação determina qual possibilidade quântica ali colapsa na tua experiência. Se você chegou até aqui, eu entendo que você já sabe o que é ser um observador. E tudo que a gente faz na nossa vida, tudo, é uma questão de como a gente vai levar isso para a nossa vida. Agora a gente para de ser vítima das circunstâncias e começa a ser criador consciente da realidade, né? E se você sabe de alguém que está precisando disso, compartilhe à vontade. Afinal de contas, conhecimento que não é dividido morre com a gente. E o que é mais importante na nossa vida é compreender tudo aquilo que a gente precisa. E eu espero que você hoje conquiste as suas observações, que você conquiste as formas de olhar e que você consiga manifestar para a tua vida aquilo que você quer. Obrigada a todos. Amanhã tem mais. Hoje vai um beijo especial para os meus alunos de farmácia e de enfermagem. Amanhã tem aula de espiritualidade e humanização. E eu espero todos vocês comigo. Afinal de contas, o colapso, a onda, a frequência, tudo vai sempre depender daquilo que a gente efetivamente quer para a nossa vida. Não é ilusão, é vida. E com a vida, a gente não discute. A gente compreende e segue. Não é ver para crer, é crer para ver. Lembra do passarinho? Ele não pousa no galinho dele porque ele acha que o galho é forte. Ele pousa porque ele tem certeza que ele pode voar. Beijo para vocês e até a próxima aula.